Querido amigo, hoje o nosso alvo é completarmos o estudo do capítulo 8 de Amós. Vamos refletir sobre Amós 8, 7 a 14. Nesse texto, vamos refletir sobre os resultados de não atendermos à voz de Deus. Os resultados que experimentamos quando o juízo de Deus é executado sobre a nossa vida. Então, o título para essa reflexão é As Consequências do Juízo Divino. Eu repito, com base em Amós 8, 7 a 14, estaremos refletindo sobre as consequências do juízo divino. Querido amigo, existe algo pior do que ouvir uma palavra dura da parte de Deus? Pense um pouquinho. A minha resposta é, eu creio que sim. Pior do que ouvir uma dura repreensão de Deus é não ouvirmos mais nada da parte de Deus. Então, o que Amós está dizendo é que viriam dias quando haveria tanta escassez, tanta falta da palavra de Deus, que eles mesmos, os israelitas, estariam sedentos, famintos, por ouvir aquilo que Deus tinha para lhes dizer. Ainda hoje, muitos buscam saciar sua fome e sua sede com prazeres, com o acúmulo de bens, com o exercício do poder, com o domínio sobre os outros. Procuram matar a sua fome existencial com uma religiosidade baseada nos ritos, nas práticas, em atividades vazias que não satisfazem, são superficiais e não preenchem a necessidade da alma. A palavra profética proclamada por Amós dava conta que, devido ao completo desprezo aos princípios, aos mandamentos e às orientações do Senhor, Deus mesmo lhes enviaria uma grande fome de querer ouvi-lo, de querer conhecê-lo. Porém, eles não encontrariam satisfação para aquela necessidade. A oportunidade tinha passado. Faltava-lhes e faltaria-lhes a palavra de Deus. Então, frente a essa realidade de que hoje a porcentagem de cristãos continua diminuindo em relação ao número de pessoas do mundo, e tem ocorrido cada vez mais uma apatia em relação à mensagem de Deus, temos que renovar os nossos esforços para apresentar a mensagem divina de maneira cada vez mais atrativa. Temos que viver sincera e dedicadamente nossas vidas cristãs, pois será no dia a dia que essa mensagem deve ser vista e deve impactar a vida de outros. Nenhuma pessoa pobre, nenhum camponês, nenhuma pessoa frágil ou menosprezado pela cor da sua pele tem que suportar alguma carga adicional de ver-se privado da oportunidade de educar-se e de ter os seus direitos respeitados. Ninguém deve sofrer injustiça, dores, simplesmente por sua condição social, racial ou religiosa. A mensagem cristã verdadeira é revolucionária. Ela é contra o status quo, isso é, contra o estabelecimento da injustiça, da diminuição do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O verdadeiro cristão tem uma vida que vê adiante do seu tempo. Ele tem a visão de uma comunidade futura que pertence a Deus com liberdade, justiça, paz, misericórdia e amor. O verdadeiro cristão vislumbra e se empenha por desenvolver uma comunidade plena, repleta de bem-estar para todas as pessoas. Na verdade, cada cultura luta para que seus membros vivam em harmonia, vivam em paz com respeito às leis. Mas o cristão age de forma mais eficaz para que isso aconteça. Ele se empenha e participa ativamente para que a igualdade, a compreensão, a verdadeira comunhão sejam experimentadas por todos, pois todos têm direitos e deveres e todos devem ter a sua dignidade respeitada e valorizada. As culturas chamam e convocam as suas instituições religiosas para abençoar ou estabelecer a justiça no seu meio.
as instituições religiosas chamam e convocam as suas instituições de educação religiosa para formar as pessoas a se aceitarem mutuamente. E essas instituições de educação religiosas chamam cada aluno para colocar em prática essas ações. Deus convoca então os cristãos para ser um sinal de paz, um sinal do reino, a vanguarda da futura comunidade de Deus, uma comunidade que ultrapassa as barreiras culturais. O povo de Deus, então, querido amigo, tem sido chamado para essa visão, e o Ministério de Educação Religiosa da Igreja recebe a responsabilidade de transmitir, de sustentar essa visão e de esclarecer o entendimento daqueles que Deus tem chamado. Ao invés de passarmos por mais um tempo sem ouvir a voz de Deus, sem a considerarmos, temos que ensinar e dirigir aqueles que querem fazer a diferença no meio onde estão. Uma vez que há falta de atenção, desrespeito e desprezo às leis do Senhor, Ele mesmo, o Senhor mesmo, vai enviar o seu castigo contra esse povo incrédulo e desobediente. Por isso, então, o princípio que esse texto, o final do capítulo 8, nos dá, nós podemos tirar esse princípio dos versículos 7 a 14 do capítulo 8. E o princípio é o seguinte: diante do severo juízo divino, toda a criação é abalada por sua manifestação. Eu repito, diante do severo juízo divino, toda a criação é abalada por sua manifestação. E nesse texto encontramos 3 consequências do juízo divino que abalarão toda a criação. A primeira consequência do juízo divino que abalará toda a criação é que a terra será afetada. Versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda a terra como Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Querido amigo, nesses versos encontramos características claras da natureza justa do Senhor. Porque Deus é misericordioso, Ele atendeu por 2 vezes a oração de Amós e adiou o castigo. Porém, porque Ele é justo, Ele retribuiria o pecado do povo executando o seu juízo. Os pensamentos que o povo tinha a respeito do Senhor estavam muito longe da realidade, estavam muito longe da maneira de Deus agir. Deus pode adiar a sua punição, concedendo sempre mais uma oportunidade. Deus pode mudar a disciplina em bênção quando há o arrependimento verdadeiro. Porém, Deus não deixa de punir o pecador pelo seu pecado de obstinação, de rebeldia, de dureza de coração. Pode demorar um pouco, mas no tempo certo, no tempo de Deus, a disciplina, a punição, o castigo vem sobre os soberbos, arrogantes e orgulhosos. Amós então declarou que Deus havia jurado pelo orgulho dos filhos de Jacó, ou contra o orgulho de Jacó, no sentido de que, mesmo pecando, Israel se orgulhava em dizer que o Senhor era seu Deus. Deus, através do seu profeta, avisava que não iria passar por cima dos pecados, que não iria esquecer dos pecados que esse povo conscientemente cometia. Amós não se referia apenas a um exército humano que invadiria o território do Reino do Norte, Israel. Não. Amós referia-se também a um abalo de proporções desconhecidas até aquela ocasião. A terra toda iria se mover como um rio agitado com distintas e enormes cascatas de água que se precipitam das montanhas. A comparação desse abalo de terra da promessa com o movimento das águas do Nilo é muito interessante, é muito significativo. Por causa das chuvas periódicas na Etiópia, o rio Nilo subia todos os anos no Egito até quase 8 metros acima do seu nível normal. Inundava
o vale inteiro, e, a não ser as aldeias ou cidades construídas acima desse nível, tudo era inundado. As águas levavam grandes quantidades de solo rico que era depositado por onde a enchente passava, comprovando assim o abalo da terra. Depois de um mês de cheia, vinha um mês de vazante. O uso do verbo no imperfeito descreve o movimento da terra para cima e para baixo, mostrando que o sofrimento do povo iria continuar por muito tempo. Figuradamente, essa descrição mostra as convulsões do espírito do povo diante daquele desastre nacional. Pelo pecado do povo, a terra da promessa seria abalada como nunca fora abalada anteriormente. As 4 frases do verso 8 podem ser consideradas como perguntas, e a resposta sempre é positiva: sim. Haveria abalo, pois Deus não se esqueceria de todas as más obras do seu povo. Todas elas seriam devidamente punidas de acordo com a justiça divina. Por isso, então, a segunda consequência do juízo divino que abalará toda a criação é que as trevas cobrirão a nação inteira. Versículos 9 a 10. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Querido amigo, são palavras que descrevem esse juízo divino de uma maneira impressionante. Então, além do abalo da terra, haveria também um eclipse solar. Como nunca tinha ocorrido anteriormente. Tem-se calculado que houve esse eclipse do sol visível em Israel em 15 de junho de 763 a.C. E também um outro eclipse, dessa vez total, em 9 de fevereiro de 784. Então, isso de fato ocorreu. E vale a pena lembrarmos aqui as palavras do Senhor Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo é o princípio das dores. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, veja bem agora. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24. Sem dúvida, Deus utiliza os desastres naturais para os seus propósitos, porém somente Deus sabe quando é o momento certo da volta de Jesus Cristo e o fim dessa etapa da nossa vida. Assim como vimos em Joel, o profeta também prediz dias em que a própria criação sofrerá catástrofes. Por causa do quê? Por causa do pecado humano. Antes daquele grande e terrível dia, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, conforme nos diz Joel, capítulo 2, versículos 30 e 31. Querido amigo, diante disso, não devemos menosprezar essas palavras de Amós. Ele sabia muito bem que Deus iria enviar um dia de amarguras sobre o seu povo. Mesmo que ele fosse o povo escolhido e protegido por Deus. Porém, era um povo completamente ingrato por esse magnífico privilégio de ser escolhido. Um povo desobediente à missão que Deus tinha lhe dado. Em nossos dias também, quando ocorre um terremoto ou uma inundação, é importante relembrarmos que todos esses acontecimentos incontroláveis, humanamente falando, demonstram quem é o dono absoluto dessa terra e quem é que tem a última palavra sobre os acontecimentos vivenciados por todo ser humano.
o salmista diz claramente: quem é esse? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, conforme Salmo 24, versículo 1. Por isso o cristão deve recordar, nesses momentos de catástrofe, da promessa do Senhor Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Essa nação tão acostumada a festas e cânticos populares se converteria em um país de luto, num país fúnebre. A imagem que Amós apresenta de novo é a imagem da morte que ocorreu com os primogênitos egípcios. Sem dúvida, dessa vez, não seriam os egípcios a sofrer, mas sim os próprios israelitas, embora fossem um povo de Deus. Amós faz clara referência ao dia do Senhor, como se referia a ele como no dia, um dia de trevas, e não um dia de luz, conforme capítulo 5, versículo 18. Por isso, então, querido amigo, a terceira consequência do juízo divino que abalará toda a criação é que os idólatras serão abatidos. Versículos 11, 12, 13 e 14. Com isso, então, estamos terminando o capítulo 8 do livro de Amós. Eu leio para você esses versículos. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei contra vocês fome sobre a terra, mas uma fome não de pão, nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Querido amigo, nesses versos temos uma das declarações mais contundentes dentre os profetas. Haverá fome e sede da palavra de Deus. Esses versos demonstram também a enorme capacidade oratória desse homem do campo, desse pastor de gado Amós. Usado por Deus, Amós proclama essa sede e fome inusitadas. Amós declara, em outras palavras, que a fome e a sede mais grave não são satisfeitas com carne, pão e água. Na verdade, esse pessoal, que era o alvo da profecia de Amós, tinha de tudo. Não havia luxos por todo o Oriente que eles não pudessem comprar. Portanto, não sabiam o que era ter fome de pão e água. Mas mesmo que pudessem ter tudo, havia um grande vazio nos seus corações. Desejavam escutar a genuína palavra de Deus, mas não haveria mais essa oportunidade. Os seus profetas e sacerdotes falsos sempre lhes anunciavam palavras que lhes eram agradáveis, porém eles que antes nem suspeitavam de que não era a palavra vinda de Deus, percebiam agora que estavam sendo enganados. Agora se viam sozinhos, não havia nenhuma palavra de Deus para lhes conduzir. Essa nação, separada das demais, tinha se originado sobre a palavra de Deus. Deus tinha lhes ordenado tudo, o que deviam comer, como deviam vestir-se, os animais que deveriam domesticar, como deveriam viver, como deveriam tratar os mais idosos, como deveriam tratar os enfermos, como deveriam tratar os estrangeiros e como deveriam tratar os mais pobres, como deveriam tratar os seus pais. Enfim, tudo lhes foi ordenado pela palavra de Deus. E agora sentiriam falta dessa palavra, porque a tinham rejeitado. O versículo 13 é interessante perceber que em casos como esse são os jovens que sentem mais. Eles têm uma vida inteira pela frente, têm um futuro, mas agora não sabem como agir. Por quê? Porque lhes falta a palavra de Deus.
as suas peregrinações a Samaria, Dan e Berseba, conforme o versículo 14, seriam inúteis. Eles morreriam junto com os ídolos que não podiam fazer nada para salvá-los. Amazias tinha proibido Amós de proclamar a palavra de Deus, mas agora chegava um momento quando todo o povo e a nova geração percebia a grande verdade de que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Querido amigo, podemos concluir esse nosso estudo dizendo o seguinte: hoje, como nos dias de Amós, muitas pessoas desejam uma palavra de Deus para orientar suas vidas, mas não sabem onde encontrá-la. Através dos séculos, multidões e multidões têm feito romarias, peregrinações para os mais diversos santuários, buscando saciar a sua fome, mas infelizmente não acham e não vão achar alimento verdadeiro. Cabe a nós, que temos o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão do céu, proclamar essa verdade, de que a palavra de Deus é que nos faz evitar o pecado. Temos que proclamar que só conhecendo a verdade em Jesus Cristo, verdadeiramente, eles podem se livrar do pecado. Querido amigo, que o Senhor te abençoe nesse projeto de vida de anunciar a verdadeira palavra de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até o próximo programa.